Fala aí, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube, gente. Hoje quero trazer aqui para vocês um vídeo que é uma curiosidade bastante interessante. Decidi fazer esse vídeo aqui não só pela curiosidade, mas também pelos ensinamentos que a gente vai ter disso. Que são, nos últimos 5 anos, quais foram as empresas que mais subiram, quais foram as empresas que mais caíram, e além disso, de quais setores são essas empresas. Por que que eu tô fazendo isso? Às vezes você pode olhar e falar assim, ah, Bruno, pô, a gente já sabe, né, mais ou menos o que é. Beleza, você pode ter, às vezes, se você acompanha o mercado, se você é um cara que tá mais por dentro disso, você pode ter um pouco dessa ideia. Mas olha só que interessante, o que que aconteceu nos últimos 5 anos? Tivemos pandemia, tivemos troca de governo, tivemos subida e queda de juros e subida de novo. Então, nos últimos 5 anos, a gente viu no Brasil muita coisa acontecer. Eu diria que talvez grande parte das crises que a gente poderia ter, acho que a gente conseguiu concentrar nos últimos 5 anos, o que torna o Brasil um estudo de caso muito interessante, né? Que às vezes tem alguns países que levam, sei lá, décadas e décadas para você ter um novo ciclo, às vezes uma crise. No Brasil, a cada ano a gente tem um negócio desse tipo. Então, o que é interessante da gente ver a partir desse vídeo aqui, pessoal? No final do dia, o que que funciona? Eu quase estou falando um palavrão aqui, mas o que que funciona nesse país? Mais uma vez. E aí, por que que eu tenho feito esses vídeos, tá? Porque apesar de eu falar isso, você é um cara que já me acompanha há mais tempo, eu falo isso em todo vídeo, mas sempre tá chegando gente nova aqui no canal. E tenho muita gente que fica me mandando no Insta, especialmente, inclusive me segue lá. Não é me desafiando assim, porque, cara, ficar mandando isso pra me desafiar não tem porquê, mas. Pô, Bruno, olha aí, ó, por que que você não investe nesse setor? Olha o upside, olha não sei o quê. Cara, porque não dá para investir em algo que só vai dar certo se tudo de bom acontecer. Olha o que aconteceu nos últimos 5 anos, olha a quantidade de fatos que gerou a volatilidade. Então eu vou trazer esse vídeo aqui para vocês, eu acho que vai ser legal. Deixa seu like, se inscreva no canal, vire membro também, aproveite nossas lives, nossos vídeos exclusivos, nossa planilha de preço teto, nosso grupo no Telegram, clique aqui no botão seja membro ou use o primeiro link da descrição para você virar membro por R$ 20 por mês, é muito barato, testa pelo menos um mês. De Petrobras a Magazine Luiza, as ações que mais caíram e subiram em 5 anos desde a pandemia. Como eu falei para vocês, tivemos pandemia, tivemos troca de governo, tivemos subida, queda de juros, inflação aqui e ali, tivemos eleições nos Estados Unidos também. Então tem bastante coisa nos últimos 5 anos. Tá? Veja, o estudo feito pela Elos Aita, acho que é assim que se pronuncia, apontou quais são as ações que mais se valorizaram e as que mais perderam valor no Ibov. Conforme aponta o diretor, a lista revela padrões claros sobre vencedores e derrotados durante o período turbulento, mas eu vou além. Muito provavelmente revela padrões de quem são as empresas que vencem e quais são derrotadas ao longo do tempo. Tá? Só para você ter uma ideia, aqui é um spoilerzinho dessa lista. Nós temos Petrobras, Prio e Embraer. O que que você já pode tirar disso daqui? Empresa de commodity no Brasil é grande vencedor, mas não é qualquer uma. São as empresas de commodities que são boas geradoras de caixa. Petrobras, mesmo com todos os problemas que teve no passado, 10 anos atrás, hoje é uma empresa que, inclusive, é uma das melhores empresas pagadoras de dividendos da nossa bolsa. Não tem como negar isso. Prio, uma nova empresa ligada também a commodity. Lembrando, Brasil muito ligado a commodity. E Embraer, aqui a nossa indústria, tá? Olha só que interessante. Outras coisas, empresas ligadas à economia real. Aí você olha aqui, de novo, SLC, agro. Olha a potência que o agro é no Brasil. VEG, indústria. Marco Polo, querendo ou não, indústria aqui também. E utilities, pessoal. O que que você já tira daqui, pelo amor de Deus, gente? Pelo amor de Deus, vamos aceitar o que funciona. Setores de utilities, setores best, dentro do setor best. Indústria e commodity, sendo ela agro, petróleo e eu vou além, até minério. Olha só que interessante. Olha as maiores altas do Ibov desde fevereiro de 2020. Em primeiro lugar, e aqui tem o retorno em dólar. É importante a gente olhar para o retorno em dólar pelo seguinte, para a gente expurgar o efeito da nossa desvalorização cambial. No final do dia, a gente quer olhar para a nossa carteira em dólar, dado que a gente quer manter poder de compra de forma internacional. Então vamos olhar para essa coluna. Petrobras, exploração e refino de petróleo, tá? E distribuição de petróleo. Prio, Embraer, indústria. Santos Brasil, tá? Serviço de apoio à armazenagem, que é o setor que eles classificam. Semig, elétrica. SLC, agro. VEG, indústria. Marco Polo, eu estou chamando aqui de indústria também. Copel, energia elétrica. Banco, olha aqui. Olha a commodity que eu falei para vocês. Mineral metálico, Vale junto com a Baradespar. De novo energia, banco. Utilities, ó, água e saneamento. Carne e derivado. Commodity. BBSEG. Seguros. Gerdau. Commodity. Marfrig.
proteína, né? No caso aqui, commodity de novo. Você percebe o padrão, pessoal? Você percebe o padrão do que dá retorno. A gente está usando os últimos 5 anos como proxy, mas se você for além, e lembra, você tem que construir uma carteira que te proteja nos piores cenários possíveis, que são esses que a gente passou agora. Em cenários extremamente desafiadores, olha quais foram as empresas vencedoras aqui que trouxeram os melhores retornos. Estou falando de retornos em dólar, expurgando já a desvalorização do nosso câmbio. Se eu olhar em real, melhor ainda, né? O retorno aqui. Fica claro mais uma vez que o que funciona é commodity e setor best. Ponto final. Não sou eu, não é você, não é o nosso amigo da esquina, não é o cara que faz vídeo ali que vai querer inventar uma nova moda dizendo que agora no Brasil que funciona isso. Porque não é assim. A gente tem que ter a humildade aqui de aceitar a instituição, o cenário institucional que nós vivemos, aceitar as condições que nós vivemos e usar do nosso capital da forma mais eficiente possível, alocando ele da forma mais eficiente possível. Isso é, garantindo retorno, mas mais do que isso, impedindo perdas relevantes. E aí, falando aqui de perdas relevantes, olha aqui, pessoal. Você perder 95% em um determinado investimento, praticamente um adeus, você entende? Praticamente você não vai reaver mais aquele capital. Tem que ser muito, muito, muito retorno para você chegar no 0 a 0. Varejo. IRB, caso específico, a gente sabe, tá? Que a parte de resseguros, se você fosse olhar para IRB num cenário onde a gente não tivesse tido os problemas fundamentais de gestão do IRB, seria até, inclusive, um setor pagador de dividendo. Então, vamos expurgar isso daqui, porque é uma questão bem específica. E mesma coisa que você falar de Americanas, por exemplo. Apesar de Americanas estar no varejo, a gente viu o que aconteceu, um fato bem específico da gestão. Mas veja, varejo, turismo, barra aéreas, né, com a Azul, com a CVC. Serviços educacionais, querendo ou não, gente, é muito difícil no Brasil também. Tá. É meio relacionado a varejo, se a gente puder colocar aqui. Tá. Produtos de uso pessoal, varejo de novo. Tecido vestuário, varejo de novo. Só diferentes segmentos do varejo como um todo. Tá. Alguns casos específicos, o próprio caso da Cosan, que está num setor que poderia ser um setor que nos traz bastante performance, mas, de novo, não é só para o setor que você olha. Você tem que olhar para o setor, claro, aceitar o que funciona, mas identificar dentro do setor quais são as melhores empresas. Temos casos como a Braskem, por exemplo, ou a própria Cosan, que se você fosse olhar do ponto de vista do setor, você falaria, bom, isso aqui dá certo no Brasil. Mas calma, você tem que olhar, analisar depois o micro da empresa, que é o que a gente faz aqui no canal. A gente entende o macro, que funciona, depois a gente vai indo para o micro. Aluguel de carro, é tudo empresa, se você for pensar aqui, a maioria delas, tá, que você olha aqui, são empresas extremamente alavancadas ou muito cíclicas. Tá? É o caso do varejo, é o caso de própria construção civil, incorporação, viagem, turismo, aérea, e é o caso de empresas extremamente alavancadas aqui também. Tudo isso que no cenário, como a gente vê de muito problema macroeconômico, e quando eu digo isso é inflação alta, juros muito altos, tá? Esse cenário pouco atrativo para esse tipo de empresa, não tem jeito. Não tem jeito. Acaba por performar mal, tá? Quer dizer que você não vai investir aqui? Se eu fosse decidir nisso daqui, sim, não vou. Não vou colocar um único centavo aqui. Se você é um cara que quer colocar, quem sou eu para dizer alguma coisa para você? Mas assim, eu gosto de olhar para o meu capital e alocar ele da melhor forma possível, da forma mais eficiente. Então eu vou sempre olhar para o que funciona aqui, filtrar esses setores e encontrar os melhores negócios. Quer investir nesse tipo de setor? Quer investir no varejo? Quer se expor a uma tecnologia nova? Quer se expor a alguma coisa desse tipo? Vá para cenários que a macroeconomia ajude. E o que eu estou dizendo com isso? Mais previsibilidade, mais certeza institucional, juros menores, inflação mais controlada. Eu estou falando aqui especialmente dos Estados Unidos. Tá? Então, mais uma vez, acho que isso daqui a gente está cansado de falar, mas eu vou repetir isso aqui sempre até eu nunca mais. Não é que eu nunca mais, até o momento que eu não mais fizer vídeo, que provavelmente vai ser só o dia em que eu partir desta para uma melhor. E aí o negócio é o seguinte: eu vou sempre repetir isso porque tem sempre muita gente chegando. E, pessoal, não se engane, a gente aqui está na nossa bolha, às vezes, de investidores, tal, que a gente já conhece. Pessoal, a gente é nada da população brasileira, você entende? Sim, é muito, muito poucas pessoas que investem.
Tem um longo caminho pela frente aqui pra gente ensinar, pra gente ajudar, pra gente prosperar. Eu faço isso aqui no canal pra ajudar vocês, porque eu gosto. Você que acompanha, gosta também disso. Então manda esse vídeo pro amigo, beleza? E vamos fazer o que o pessoal pare de sardinha. Tamo junto, até o próximo vídeo. Valeu, falou.